Olá, queridos destemidos! Estamos aqui no canal Merak Instrumentação Cirúrgica. E hoje eu vim trazer, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? E eu vim trazer para vocês hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre instrumentação cirúrgica. Eu vejo que muitas pessoas não sabem o que é instrumentação cirúrgica, muitas pessoas têm curiosidade, querem entrar na área, mas o que eu percebo é que as pessoas se decepcionam com a área. E se decepcionam por quê? Porque nós temos uma das coisas que eu imagino e que eu percebo, porque eu treino alunos, eu sou instrumentadora cirúrgica há 25 anos e eu treino os alunos. O que acontece muitas vezes é que o aluno, ele não tem o preparo, ele não tem o olhar, né? Como é que eu entrei na instrumentação cirúrgica? Eu entrei na instrumentação cirúrgica em 98. É, acabei o curso e eu queria muito instrumentar, eu queria muito ser cirurgião, tá? Meu grande sonho na vida é ser cirurgião, tá? Era fazer medicina e fazer cirurgia. E aí uma amiga falou assim, nossa, Flávia, você gosta tanto, você devia fazer instrumentação cirúrgica. Eu achava que, não, imagina instrumentação. Aí fui fazer, me apaixonei pela área, porque eu falei, eu entrava na cirurgia. Eu lembro que eu tinha medo, mas eu tinha mais vontade. E esses dias eu vi uma CEO do Nubank, cofundadora do Nubank, ela disse assim: ganha quem tem mais vontade. E quando você fala assim, ganha quem tem mais vontade, não é que você não passou na frente de ninguém. Ganhar é conquistar, é você chegar onde você queria. Muitas pessoas dizem assim: eu vou criar uma polêmica agora, eu não consigo a minha oportunidade porque é muito fechado o campo. Tem alguns pontos, sim. Vamos lá, o instrumentador cirúrgico, ele ajuda o médico durante a cirurgia. O médico, ele teve 11 anos de formação para chegar até lá, para entrar na cirurgia. E a gente, com instrumentação cirúrgica, é, a gente tem uma formação muito rasa, né? Não sabe anatomia, não sabe nome do procedimento, né? Não sabe nomear as peças, enfim, tem dúvida. Então, o acadêmico também tem dúvida. Mas ele tem mais bagagem, ele tem mais repertório do que a gente. A gente tem menos repertório. E aí, quem tem mais vontade, quem estuda e se dedica mais, vai ter melhores resultados, isso com certeza. Por que eu falo isso? E aí, lá fui eu, começando a minha carreira. Eu queria muito ser instrumentadora cirúrgica, passava um momento muito desafiador na minha vida, porque eu tinha um filho pequeno, né? Eu tinha começado nesse trabalho, tinha um filho pequeno, muitas pessoas me desencorajando sobre a questão da medicina, eu estava estudando para medicina. Um momento emocional muito desafiador, muito mesmo. Mas eu tinha ali uma esperança, sabe? Na minha vida eu sempre busquei manter a esperança. Eu não fico me apegando. Eu tinha um tio que dizia pra mim assim: é muito difícil entrar na instrumentação cirúrgica, viu? Nossa, você não vai conseguir. Muito difícil, quase ninguém consegue. Aham, tá bom, mas eu vou instrumentar. Eu pensava comigo, eu vou instrumentar. Eu não sabia como, não sabia. Eu ficava repetindo pra mim mesma: eu vou instrumentar, eu vou instrumentar. E aí? Eu fui um dia, passei na frente do C. Camargo e entrei lá para saber como é que funcionava. Ele falou: você é anestesista? Eu falei: não, eu sou. Quem me dera, eu sou instrumentadora. E eles disseram: olha, instrumentador só através dos chefes da equipe, né? Porque é, é indicação deles, né? Enfim, claro, porque a gente trabalha direto com o cirurgião. E por esse motivo, galera, você precisa ter um desempenho acima da média. Porque quando você entrar em contato com esse ambiente, com esse cirurgião, com essa colega que vai te abrir espaço, você vai mostrar as suas habilidades. E não ser uma pessoa também desonesta, né? Porque a pessoa às vezes quer fazer fofoca, de outra forma, isso é muito pequeno e não cabe aqui também. E aí, estava eu lá, eu voltei, né? Falei: não conheço ninguém aqui, né? Não conheço ninguém nesse lugar e vou seguir minha vida. Seguir minha vida. Como eu fazia cursinho para vestibular, do lado da clínica de um amigo da minha mãe, com quem eu já tinha trabalhado, tá? Detalhe, eu já tinha trabalhado lá na clínica. E aí, nós tínhamos uma relação respeitosa.
ele sempre viu minha mãe trabalhando pra caramba, minha mãe sempre foi o braço direito do chefe, né, dela, que era amigo dele. E esse cara foi procurar minha mãe, passou pela minha mãe, aliás, né? E aí perguntou pra minha mãe, e aí, a Flavinha, como é que tá? Flavinha tá fazendo instrumentação. E ele falou, fala pra ela ir lá na clínica. E eu fui na clínica. Aí você vai falar pra mim, ah, foi indicação? Sim, foi indicação. Porém, se não fosse a minha competência, eu não teria ficado. E aí entrei lá, falei com ele me ligou na minha frente, ligou pro chefe do serviço, falou, olha, você recebe ela aí, ela é como se fosse minha filha. Eu falei, que legal, que bacana, não sabia que ele tinha essa visão minha. A minha mãe sempre foi muito batalhadora, então as pessoas viam o esforço que ela fazia para criar a gente, então as pessoas queriam ajudar a gente, né? Eu agradeço muito minha mãe por isso. E aí, eu voltei lá para agradecer o Dr. Marum, né? Ele falou, e quando eu voltei para agradecer, ele falou assim: Olha, depois de um tempo, né, que eu já estava estabelecida, aí ele falou assim: Não precisa me agradecer, é um mérito seu. Eu te conheço e se você não tivesse competência, você não teria ficado, né? Então é isso que eu falo para vocês. Não é sobre, é melhor ou não é, não, cara. Você precisa ter um desempenho postura, sabe? A gente, coisas mínimas da vida, a gente não presta atenção, não ficar falando mal dos outros, ser proativo, cooperar com as pessoas. Tem livros que falam sobre isso, como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele fala exatamente sobre isso, parece o óbvio. Ali, se eu ler o livro, você vai falar, não é possível que eu não tinha pensado nisso antes. É óbvio, mas deve ser dito, mas tem que ser dito. Não é assim, ah, eu vou chegar lá e vou falar. Hoje em dia, eu falo, dou palpite às vezes na cirurgia, né? Claro que quando o cirurgião permite, a gente olha assim, porque a gente tem um olhar, às vezes eles estão do lado de lá, fazendo a cirurgia, e não enxergaram alguma coisa que a gente enxerga, enfim. É uma troca. E claro, respeitosa, porque eu não passo, eu não atropelo nada. Eu fico no meu tempo, e se eu tenho mais proximidade com esse chefe, eu converso com ele sobre o que está acontecendo na cirurgia, né? A gente fala sobre os casos, e isso para mim hoje é uma conquista, mas foi uma conquista ao longo do tempo. Por quê? Você precisa ter a paciência, o preparo. Eu era uma estudante pré-vestibular, então existiam informações que eu tinha e que eles achavam legal que eu sabia, sei lá, a velocidade da luz, a fórmula da gravidade, sabe? Então, assim, e eu sempre fui nerd, né, gente? Então, era uma coisa que, para mim, eu tinha muito papo. Então, assim, você não pode falar só, você tem que ter outros assuntos, você precisa aumentar seu repertório, você precisa ler. E aí, Flávia, mas tem gente que vai entrar na área e não tem. É óbvio, não tem uma fórmula. Eu tô falando o jeito que eu entrei no mercado. E hoje tem muita gente buscando, né? Ah, tem que regulamentar. Eu também acho que tem que regulamentar. Você sabe que tem muitas lideranças que acham que não precisa regulamentar. Mas eu acredito que a regulamentação tem um órgão, né? A gente tem órgãos que dizem que respondem por nós, mas eu vejo pouca movimentação nesse sentido. Não estão em feiras e eventos. Quando a gente faz algum evento, eles não participam juntos. Na instrumentação existe muita dificuldade em unir as pessoas. E unir porque para fazer a coisa andar, para fazer os projetos crescerem. Então, todas as vezes que eu fiz as minhas movimentações, eu chamei as lideranças e elas não me respondem. E tudo bem, não tem problema, eu sigo aqui. E o que eu quero que você entenda, você que está pensando em ser instrumentador, você que busca a instrumentação como uma profissão, algumas coisas são importantes, tá? Você precisa ter uma reserva financeira, você tem que aprender a olhar diferente para as coisas, porque o seu chefe pode querer mudar, pode querer ir para outra cidade, você ficar sem equipe. Ter uma equipe só é um baita tiro no pé, o ideal é você trabalhar em equipe, ter outras equipes que trabalham com outros instrumentadores e fazer essa proximidade dos colegas, porque aí você consegue construir esse seu caminho, sabe, de uma forma mais bacana. Então, na verdade, a instrumentação cirúrgica, por não ser regulamentada, cada um faz como acha melhor. O convênio às vezes demora para pagar, tem convênio que não paga a instrumentadora e o médico mesmo paga. Tem médico que paga assim que você vai em cirurgia. Tem médico que vai pagar quando receber do paciente, né, quando é cirurgia particular. Então,
E tudo isso são acordos que você precisa fazer. Então, o instrumentador cirúrgico precisa desenvolver habilidades sociocomportamentais, habilidades de negociação, de liderança, porque você vai ser líder da sua própria vida. Você não vai ter um chefe lá, um CLT que vai, sabe, trazer seu pagamento. Você vai ter que fazer isso de forma diferente. Então, é uma profissão que vai exigir de você algo diferente. E se você está esperando aí um, é, uma, sei lá, uma facilitação, normalmente a gente não tem facilitação, né? Passei muitos desafios na minha vida para estar onde estou e trabalhar com as pessoas que trabalham. Fiz escolhas, fiz. Você ficou na mesma equipe muito tempo, Flávia? Olha, eu já fiquei, acho que o máximo que eu fiquei numa equipe foi 7 anos. E por quê? Porque quando surge a oportunidade, eu vou atrás, gente. Eu fui para cirurgia robótica, saí da equipe da cirurgia robótica, mas hoje eu trabalho com outra equipe que também faz cirurgia robótica. E aí hoje eu tenho outras aspirações, né? Eu escrevi o livro A Lógica da Montagem das Caixas Cirúrgicas. Por que que eu escrevi o livro A Lógica da Montagem das Caixas Cirúrgicas? Porque ele é um livro que fala sobre a lógica da montagem das caixas cirúrgicas. Parece uma redundância. A cirurgia tem começo, meio e fim. Ela tem a diérese, a exérese e a síntese, que a gente fala que são os três tempos cirúrgicos. E a diérese, a abertura da parede abdominal, quando a gente está falando de cirurgia abdominal, tá? Porque, né, a gente tem o corpo inteiro, mas a abertura da incisão, passou, fez a incisão. E aí você tem o primeiro tempo cirúrgico. Quais são esses materiais que você usa primeiro? Em cada especialidade você vai ter um. Nesse livro eu estou falando da cirurgia geral, da gastrocirurgia, da ginecologia. Para que a gente consiga pensar e buscar a solução. Aonde que um instrumentador entra aí? Muitas pessoas me questionam: você é enfermeira? Não, não sou enfermeira. Comecei o curso de enfermagem e não fui para frente porque eu não queria ser enfermeira. Comecei fisioterapia, não queria ser fisioterapeuta. Comecei o curso de biologia, não queria ser bióloga, então continuei instrumentando e ampliando meu repertório na instrumentação cirúrgica. E conquistei muitas coisas na instrumentação cirúrgica, né? Depois abri mão de várias coisas e foi muito difícil para mim, mas é, foi o caminho que eu escolhi para fazer. Ninguém pôs uma arma na minha cabeça e me obrigou a nada. Eu fiz as escolhas porque esse é o meu sonho. Eu adoro participar do transplante, eu adoro estar na cirurgia hepática, eu gosto de dividir com os chefes a questão dos pacientes. Para mim é isso, sabe? Pulsa, meu olho brilha. E escrevi a lógica porque eu fiquei pensando, a gente encontra tanto problema na caixa cirúrgica, e quando as pessoas me questionam se eu sou enfermeira, não, pouco importa. Importa o que eu sei para ajudar você. E a gente tem um mercado onde as pessoas se sentem sempre ameaçadas, elas estão sempre na escassez e na falta. Então, é preciso olhar com abundância para os profissionais que estão dentro dessa rede e podem nos ajudar. Você sabia que muitas vezes a gente tem a gente perde um tempo danado em cirurgia esperando o material adequado, é, a gente às vezes não encontra o material adequado na caixa, né? Uma tesoura de Metzenbaum, por exemplo, para quem é instrumentador cirúrgico, a tesoura de Metzenbaum ela é a tesoura da cirurgia. Nenhuma caixa deveria não ter pelo menos uma tesoura de Metzenbaum. Porque para seccionar qualquer tecido, uma tesoura de Metzenbaum curva, ela é como se fosse um coringa no baralho, né? Ela serve em qualquer lugar, né? Porque ela é uma tesoura delicada, curva. Enfim, óbvio que tem tamanhos diferentes, porque se você está numa profundidade, ela é maior, se você está numa superfície, ela é menor. E é isso tudo que eu falo no livro, né? As pinças, por que pinça anatômica? Porque uma quantidade de pinça anatômica numa caixa de laparotomia. Um erro frequente que eu encontro nas caixas de laparotomia, ai, sorry, é, várias pinças longas com dente. Sorry. Várias pinças longas com dente e poucas pinças anatômicas longas.
Já teve caixa de eu falar, meus deuses, a pinça anatômica é desse tamanho, a outra desse tamanho, a gente precisa no meio do caminho. Uma crise alérgica aqui. Mas não vou deixar esse vídeo, não. Vou subir esse vídeo como ele está, porque esse vídeo é necessário. Há muito tempo eu quero falar, eu fico pensando como que eu vou gravar, como que eu vou fazer. E o canal tá aberto, tem tanta coisa lá. A gente fez podcast, eu gravei material para material técnico. Mas o que falta muito na nossa área é desenvolvimento de habilidades sociocomportamentais. A liderança. E aí, por que que eu. E assim, falando de liderança, falando de proatividade, de cooperação, eu escrevi um livro para ser cooperação. Cooperação com aquilo que eu sei. Poxa, eu vi tantas vezes. E aí, você chega lá e a gente ouve muitas vezes dos líderes, dos líderes do setor, ah, não, a gente já faz isso assim. Só que o problema continua se repetindo, é a gente que corrige lá na cirurgia. Aí tem a reclamação. Abre muita caixa cirúrgica. Por que que abre muita caixa cirúrgica? Essa é a pergunta. Porque elas não são eficientes. Se você tivesse uma caixa eficiente, aí as empresas que vendem material, elas têm lá um monte de caixa com um monte de nome. Mas muitas vezes aquelas pessoas não entraram em cirurgia para saber o suficiente para montar aquela caixa. Eu questiono, gente, eu questiono, porque quem corrige isso lá na hora sou eu. E eu não corrijo em um hospital, eu corrijo em vários hospitais. E é incrível como o problema é recorrente. Como o problema é recorrente. Ele se repete, se repete, se repete, e a gente não corrige. Outro dia falei muito brava. Sabe por que que não corrige? Porque não caiu um avião. O que que tem a ver isso, Flávio? Nós fomos operar uma hérnia um dia e o nosso paciente, ele é um controlador, não é controlador de voo, porque controlador de voo fica lá no radar, né? Ele é a pessoa que organiza a bagagem, ele que faz o balanceamento do avião. Então, ele cuida da nossa segurança. Como assim? Ele organiza as bagagens, o peso das bagagens, ele faz essa organização, por quê? Gente, é óbvio, se você colocar um monte de bagagem, sei lá, de um lado só, coisa mais pesada, enfim, você desestabiliza a aeronave e o avião cai. E eu falei, nossa, que legal, né? Que bacana a sua profissão. E obrigada por cuidar da gente, né? Porque a gente não pensa que existe uma pessoa que cuida só disso no avião. E por que que ela tá lá? Porque o avião pode cair. Então, se não cai um avião, se não prejudica fatalmente ninguém, ninguém toma uma providência. E aí isso me irrita bastante, né? Porque é uma falta de compromisso com o que você está fazendo. Ah, não, mas a gente olha, tá? Olha em que sentido? Olha de verdade. Pergunta para quem tá. Você já olhou lá a explicação no livro? Por que que é importante isso ou aquilo? Então, eu não falo mais só. Eu falei com muitas pessoas, por isso que eu decidi escrever o livro. Porque existe uma discrepância enorme entre o que se aprende no mundo acadêmico e o que se põe em prática na vida. E claro que é importante, só que a gente não pode ignorar problemas funcionais que um técnico pode resolver. E a gente fica lá, a gente, pô, você pode olhar outra coisa. Alguém está olhando para a parte técnica. E com certeza, eu vejo erros de compra, eu vejo erros de montagem de caixa, e tudo bem. Tudo bem, não, mentira. Eu não me conformo, porque assim, eu fico agoniada porque o nosso paciente, você como paciente, você que está aí assistindo meu vídeo, você gostaria que a caixa cirúrgica fosse pensada de uma forma mais assertiva? Que você encontrasse dentro da caixa cirúrgica o material necessário na sua cirurgia? É o mínimo que eu espero de uma grande instituição de hospitais e para que atenda o cirurgião, o paciente, que o paciente é o verdadeiro cliente do hospital, né? Então, de verdade,
né? A nossa profissão pode ser muito maior do que a gente imagina. Um instrumentador cirúrgico bem preparado, bem emocionalmente preparado, que consegue questionar, sabe, ter senso crítico para se posicionar diante das situações, questionar aquilo que pode ser melhorado. A gente precisa disso. Ah, mas não, você faz parte da equipe cirúrgica. Se você não tem maturidade emocional para fazer isso, você vai ter dificuldade de se desenvolver, né, na profissão. Porque tem muita gente que pensa que é e não é, às vezes é uma pessoa que, sabe, só é autoconfiante, narcisista, sei lá, mas tem gente que conhece. Eu conheço muita gente boa, muita gente boa. Muitas amigas minhas que são muito boas no que fazem, muito competentes e responsáveis com o que fazem. E a gente vai tocando assim a instrumentação cirúrgica, né? A grande questão é: está disposto a fazer alguma coisa para isso mudar? Eu tenho feito todos os dias. Ano passado a gente fez o simpósio na Expo Hospital Brasil. Eu coloquei lá Simpósio Nacional de Instrumentação Cirúrgica. Foi uma grande honra ter feito esse simpósio nacional. Esse ano eu acho que vai ter o Simpósio Mineiro. Estou bem feliz. Eu acho que a gente começa um movimento e esse movimento ele vai tomando força. E é isso que eu quero. Muitas pessoas podem pensar que tá querendo fazer para aparecer, para eu gosto de mexer, de movimentar, porque eu tenho algumas pessoas que me ouvem. Então, essas pessoas que me ouvem, elas podem reproduzir isso e levar isso adiante. Elas podem me copiar. Que maravilha que me copiem. Porque se a gente for copiado com seriedade e as coisas funcionarem, cara, não tem preço. Ano passado, eu fui convidada para acompanhar uma empresa numa feira. Então, tem gente que é contratado da empresa, é vendedor. Eu não gosto, não quero ser contratada. Precisa de mim? Me chama. Eu consigo acompanhar uma cirurgia? Consigo, porque eu conheço o material. Eu converso bem com os médicos. Eu tenho uma boa relação. Eu converso com a enfermagem. Eu chego lá e vou saber onde que estão as coisas e tudo mais. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei. Eu sei respeitar o espaço da enfermagem. Então, assim, é um exercício, né, gente? E aí eu fui para o Rio de Janeiro, né, com a empresa, fiquei lá durante o evento, conversei com os médicos, eu estava falando de um grampeador, muito legal. Hoje, grampeador é commodity, né, gente? Por quê? Porque muitos estão fazendo. E a gente tem aí muitas empresas boas no mercado. É só isso que eu tenho para dizer. Muitas pessoas dizem só sobre A e B. Eu gosto de pensar que o mundo é muito maior do que A e B. E, e foi muito uma oportunidade incrível de estar nessa feira, de estar nesse evento, nesse congresso, né? E fui para lá porque por conta do meu conhecimento, conta das minhas relações, por ter feito network numa feira médica. Então a gente começa a abrir outras portas, né? Você não fica limitado somente a estar na cirurgia, a receber pela cirurgia. Você tem outras possibilidades. Você pode dar aula. Hoje eu treino pessoas. Então, ainda a gente tem muito o que crescer, a gente tem muito para construir, e eu vejo assim o que a gente precisa melhorar são realmente as habilidades sociocomportamentais. Ter mais autoconfiança, ter mais amor próprio. Eu estava assistindo um podcast do Rossandro, e assim, que te ajuda a construir repertório é ouvir coisas de outras áreas, para que você tenha criatividade para resolver problemas dentro da sua área. E eu estava ouvindo um podcast do Joel J e do Rossandro Klinger, e aí ele fala, né? Ele falou assim que ele escreveu um livro com muitas histórias, né, de ele trata as pessoas, ele é um psicólogo, sobre perdão, ele estava falando. E foram escritas cartas, e aí as várias cartas, aí alguém leu o livro dele e falou, nossa, que legal, isso aqui pode ser usado em palestra, nessas histórias, muito bacana. E aí ele falou assim, nossa, né, ele pegou o livro assim e pensou, ah,
Nossa, ele vai usar minhas histórias. E aí ele falou: Não, 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 tô o livro para você. Usa mesmo. Põe pra frente as histórias. Porque no bem não existe concorrência. No momento, claro, ele como ser humano, né, o ego falou, né, nossa, eu vou usar nas minhas palestras histórias inéditas, eu sou muito boa, eu sou melhor que todo mundo, eu sou... Não precisa de nada disso. Ele... Por que que outras pessoas não podem usar essas histórias? É uma forma de multiplicar e fazer com que elas cheguem a outras pessoas. É assim que eu penso. É assim que eu trabalho no meu dia a dia. Às vezes a gente quer estar num lugar, né? A gente gosta de trabalhar mais com num lugar ou em outro, e isso é natural, mas eu abro espaço, eu trago as pessoas e a gente precisa tirar esse pensamento de escassez. O que está acabando com a instrumentação cirúrgica, o que está emperrando a instrumentação cirúrgica é o pensamento de escassez. Escassez de que, ai, não vai ter lugar, é difícil. É mais difícil quando a gente não tem essa visão de abundância, de que eu posso ser contribuição na vida do outro, de que a gente pode junto construir um caminho aí de não e não de graça, tá, gente? Porque as pessoas têm outro erro grande. Elas querem que as pessoas profissionais que estão aqui ralando entreguem todo o seu conhecimento gratuitamente. Porque é outra visão de escassez, né? Ah, eu sou vítima e eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos crescer. Só que a gente tem que sair do lugar de vítima para o lugar de protagonista. Algumas pessoas vão ficar bem bravas com essa fala, mas eu acho que vocês precisam pensar sobre isso. Não existe protagonismo sem protagonista. Vítima não prospera. Vítima não protagoniza. Você pode até ser vítima de alguma situação, mas você não pode se vitimizar por isso. Porque quanto mais tempo você passa ali se vitimizando por isso, menos você enxerga as soluções que estão diante dos teus olhos, diante daquilo que você pode construir de tão maravilhoso. Então, esse vídeo de hoje, eu tinha como objetivo falar um pouco sobre a instrumentação cirúrgica, sobre a profissão, para que vocês entendam um pouco melhor esse universo. E eu trago isso para vocês. Eu já fiz isso na sala do meu chefe, meu primeiro vídeo todo produzido, né? Hoje eu tô aqui produzindo esse vídeo, gravando esse vídeo com o máximo da minha essência para que vocês possam ouvir e entender. Tem dificuldade? Tem desafio? Tem. Onde não tem? Só que uma coisa que é, assim, não tem sombra de dúvida que ela é primordial: preparo. Se você estiver emocionalmente preparado, se você tiver o desejo ardente de fazer e aproveitar a sua oportunidade, você entra na área. Um momento muito importante da sua trajetória é o estágio, tá? Uma outra coisa que veio para mim aqui, eu vou trazer para vocês. Vamos imaginar que você chegue e seja hostilizado em um ambiente. É o que mais tem na área da saúde. Porque tem muita gente que se acha muito grande, muito importante. Eu tomo café na taça. Uma pessoa que se acha muito importante, né, a gente, sei lá. E aí ela não conversa, não explica, né, não dá as informações. Enfim, cada um sabe o que é melhor. Eu gosto de chegar nos lugares e ser recebida. E quando eu não sou, eu falo, ai, tá bom, obrigada, né? Por quê? Porque é da pessoa, né, meu? Ela dá o que ela tem e eu dou o que eu tenho. E aí, o que você faz? Você busca as informações, aí você ainda se torna mais educado, você se torna mais paciente e aí você tem os seus resultados. Recentemente, eu tive no hospital e nós estávamos, chegamos juntos, eu e a minha estagiária, e o pessoal foi bem hostil. Ela, nossa, hostil, eu falei, então, acostume-se.
Mas o que você veio fazer aqui, né? É, faça o seu melhor. A frase do treinador do Tom Brady, que é o ex da Gisele Bündchen. Ele diz, Tom Brady, numa fase muito boa, estava no banco de reservas e entrava e resolvia, entrava e resolvia, entrava e resolvia. Continuava no banco de reservas. Tom Brady chegou pro treinador e falou, e aí, por que você não me põe no banco titular? Por que que eu não tô no time titular? Ele falou, não reclame, não se explique, apenas se apresente e faça o seu melhor. Essa é a nossa função. O Bernardinho usa muito essa frase. E não tem conversa, gente. É porque o outro fez assim comigo, né? Não é o outro, é você. E como é que você vai agir diante disso? Como é que você vira a situação? Numa certa vez eu estava numa sala cirúrgica, eu tive algumas, né, vezes. Gente, não quer conversar? Não quer conversar, tudo bem. Mas eu vou executar meu trabalho. E eu cheguei, a pessoa estava extremamente irritada, e tudo que eu pedia não era bom, enfim. E aí eu lembrei que ela tinha saído de férias. E aí eu comecei a perguntar das férias dela. Como foram suas férias? Você se divertiu? Foi? Ela começou a conversar comigo, me contou alegremente sobre as férias dela, mudou totalmente a energia do lugar e a gente desenrolou o trabalho de uma forma incrível. Habilidades sociocomportamentais. Isso não é sobre técnica, isso é sobre saber lidar com pessoas. Então, gente, é, não importa o que fizeram, o que aconteceu com você. Importa como você reagiu diante do que fizeram com você. E essa é uma das coisas que vão ter mais peso dentro da sua área. Às vezes não vão ser justos com você. Não tem problema nenhum. Como você vai reagir? Você sai dali, avalia, fica batendo boca, fica fazendo fofoquinha, não funciona. Então, faz o seu melhor. Não reclame, não se explique, apenas se apresente e faça o seu melhor. Desse jeito, você vai ter resultado. Desse jeito, você vai seguir adiante. Aí, quando eu falo de mentoria, quando eu falo de direcionamento profissional, as pessoas às vezes ficam em dúvida, né? Ah, não, criticam. Criticam porque não sabe o peso que tem um treinador na vida. Ou uma pessoa que já passou, porque a questão é, eu já passei, eu tô há 25 anos aqui, ó. Já trabalhei com grandes médicos, trabalho com médicos importantes hoje, médicos que são professores, que estão dentro de universidade. Essa é a minha vida. Então, o que eu quero que vocês entendam é: você vai construir a sua jornada. Por isso que eu escrevi livro, por isso que eu faço palestra, né? E é isso que me move, estar cada dia melhor. Ser melhor do que quem? Do que eu mesma. Melhor do que ontem, hoje e amanhã melhor do que hoje. Porque eu não posso chegar no dia seguinte como eu estava ontem. Eu tenho que estar no dia seguinte melhor do que eu fui ontem. E amanhã melhor do que eu sou hoje. Senão a gente não evolui, a gente não cresce. E a instrumentação vai exigir um pouco disso de você. Então, eu quero deixar para vocês aí o meu abraço. Se gostou desse vídeo, manda para alguém que, né, esteja precisando ouvir isso, que queira entender, que está pensando em entrar para a instrumentação. E aí eu vou colocando mais vídeos aqui, eu vou trazer é, mais vídeos como esse, para que a gente possa. Eu estou vendo muita coisa circulando na internet e eu gosto de esclarecer, né? A gente que está há mais tempo na área, que passou por todos os desafios. Vou ver se eu trago amigas minhas aqui para a gente falar nesses vídeos para construir esse caminho de entendimento do que é instrumentação, o que faz um instrumentador cirúrgico. Hoje eu falei muito mais de
habilidades sociocomportamentais, mas eu quero muito que vocês realmente, quem tiver a fim de entrar para a área, que vocês entendam o caminho da jornada e possam. Esse é o meu caminho. Outras pessoas fizeram caminhos diferentes. Tem gente que vai fazer técnico de enfermagem e vai ter um emprego CLT, vai ter um salário. Eu nunca quis ter salário, gente. Eu gosto de fazer o meu ganho mensal, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Esse é um assunto para um outro vídeo, tá? Eu gosto muito de estar aqui na internet, eu gosto muito de poder conversar com vocês. Deixem aí nos comentários, sabe, perguntas e eu vou respondendo para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo e um grande beijo.